Estamos gravando, então vamos começar, gente. Eu vou abrir aqui esse PDF. Não, eu tenho que diminuir um pouco. O PDF apareceu bem para vocês, né? Alguém pode confirmar? Sim, obrigado, Andreas. Então, gente, eu vou falar sobre crescimento econômico nos 2 últimos milênios. Tá? De outra maneira, vamos discutir um pouco a jornada da humanidade neste planeta, sob o ponto de vista econômico. Vamos falar, inclusive, depois das implicações do crescimento que houve, principalmente nos últimos 200 anos, para o bem-estar, para indicadores como expectativa de vida, mortalidade. E no final vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. Como somos só nós 5, peço que fique à vontade para fazer pergunta, interromper. Se tiver com microfone, melhor ainda. Agora, se acontecer de alguém colocar uma pergunta, comentário no chat e eu não falar nada, eu uso o recurso de levantar a mão, tá? Porque às vezes só no chat, ou abre o microfone, melhor ainda. Às vezes acontece alguma coisa no chat e eu perco. Peço desculpas por isso. Então, vamos lá. Passar aqui para o próximo slide. Qual é o nosso objetivo? Como eu já tinha falado, proporcionar uma visão geral do progresso econômico e consequentes implicações sobre o bem-estar que a humanidade desfrutou desde o ano 1 depois de Cristo. Tá? Ou seja, essencialmente nos últimos 2.000 anos, um pouco mais do que isso, 2023 anos. O nosso roteiro, o que a gente vai fazer na apresentação de hoje? Vamos falar da evolução da renda per capita mundial desde o ano 1 a.C. Vamos falar de como isso impactou indicadores de bem-estar social, como expectativa de vida ao nascer, taxa de alfabetização, percentagem da população abaixo da linha de pobreza, ou seja, quantas pessoas são pobres, ainda são pobres no mundo, essa é a ideia. E etc. Outros índices similares. Depois vou fazer os últimos comentários e aí vamos poder partir para as perguntas e respostas, se alguém tiver, evidentemente. E como eu já falei, pergunta, comentário, dúvida, ao longo da apresentação é mais do que bem-vindo. Qualquer problema, manifestem-se imediatamente. Vamos tentar aproveitar ao máximo, que seja mais proveitoso para os senhores essa apresentação. Alguma dúvida, pergunta até aqui? Não? Então nós vamos em frente. E aí vamos começar então falando da evolução da renda mundial. E a motivação aqui é, em inglês, get the facts right, ou seja, tem uma visão correta do que aconteceu, ou do que está acontecendo, ou vem acontecendo. Por quê? Bom, primeiro, vamos lá, gente. Suponha que eu faça uma afirmativa do seguinte tipo, olha, eu acho a praia de Ipanema mais bonita que a praia de Copacabana. É um pouco complicado você tentar... Então vamos lá, minha afirmativa. Eu acho a praia de Ipanema mais bonita que a praia de Copacabana. Ou uma pessoa qualquer falar isso. É um pouco difícil você tentar averiguar se essa é correto, se a pessoa está falando a verdade. A menos que você consiga coletar evidências de que o comportamento da pessoa deixa claro que ela prefere a outra praia, acha a outra praia mais bonita. Por quê? Porque essencialmente isso é uma avaliação subjetiva, né? Então, no jargão dos economistas, é um tipo da afirmativa que é difícil você confrontá-la aos dados. Porém, ou a realidade, ou verificar se ela está correta. Porém, se alguém chegar e falar assim, Paris é a capital do Brasil. Opa! Se nós aceitarmos que a gente sabe o que quer dizer Paris, o que quer dizer Brasil, o que quer dizer capital, se nós tomarmos essa... Então, vamos lá. Paris é a capital do Brasil. Aí vocês tomam como dado que Paris é aquela cidade da Torre Eiffel. Vocês entendem, a gente aceita o conceito de capital de um país como aquilo que a gente usa usualmente. E que a gente sabe o que é o Brasil, a gente aceita que o Brasil é aquilo que a gente aprendeu na escola, não é muito difícil estabelecer que Paris não é a capital do Brasil, né? Possivelmente não seria preciso um esforço muito grande para convencer
pessoas como vocês, como eu, que Paris não é a capital do Brasil, porque essa é uma afirmativa que você pode confrontar a realidade, ou no caso, você vai falar mais de dados. Então, trazer agora outro tipo de afirmativa que a gente pode confrontar. As pessoas estão sempre ficando mais pobres. Estamos sempre piorando, a vida só faz piorar, o mundo vai acabar. Que eu ouvia muito isso e concordava plenamente quando eu era jovem. Essas a gente pode confrontar os dados. Isso a gente pode parar e pensar, peraí, será que é realmente isso? Então, e aí eu vou agora já antecipar para os senhores. Afirmativas como a pobreza não para de crescer, tem cada vez mais pobre, a situação está ficando insuportável, tudo. Não, isso não é correto. Tá? Vamos ver por quê. Então, o meu ponto é que, por ampla margem, nós vivemos mais e melhor, ou seja, por períodos mais longos e com uma qualidade de vida superior do que, com bem-estar maior, com mais comodidade do que os nossos antecessores. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Não? Então vamos lá, gente. Onde é que está o nosso ponto? Eu cheguei aqui e disse, olha, nós vemos mais e melhor do que os nossos antecessores. Porque uma coisa, aí vamos tentar já, só assim, parar e pensar, sem olhar para os dados com um pouco mais de ideia, mas parar e pensar. O que era, que assim, é natural que, como nós, eu sou mais velho que os senhores, né, mas nós já crescemos com, eu nasci já tinha automóvel na rua, já existia ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Então é natural que a gente tome os ônibus como coisa. Então está sempre aí. Isso, tem que preocupar se o ônibus vai estar aqui ou não. Exceto caso de greve, né? Um outro tipo de situação não muito comum, a gente sabe que, claro, tem limitações, horário, disponibilidade de linha, mas a gente pode pegar ônibus aqui na cidade do Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil e do mundo. Mas, por exemplo, o metrô que existe aqui no Rio de Janeiro, esse eu lembro da época que não tinha nada, né? Eu me lembro da época que estavam construindo o metrô, as primeiras estações, e da época que as primeiras estações foram inauguradas. Eu me lembro também da época, como eu falei, eu sou mais velho que os senhores, que não existia a ponte Rio-Niterói. Então a pessoa, para ir de automóvel do Rio de Janeiro para Niterói, ou dava a volta na Baía de Guanabara, ou tinha uma barca que fazia a travessia de automóveis. Mas então, assim, natural que aquilo que a gente vê desde que a gente nasceu, sempre teve ali, a gente toma como dado. Mas o ponto que o grosso das coisas que nós usamos e tomamos como dado, elas não aparecem na natureza. É só estender a mão e pegar. Não. É preciso trabalho assim, o ser humano tem que trabalhar, a gente tem que ter atividade econômica. Então, se a gente for pensar, se nós fôssemos simplesmente voltar ao estado que os seres humanos viviam, a situação que os seres humanos viviam há 10, 20 mil anos, esse é um desastre. Uma das coisas que a população mundial vai diminuir muito, né? Então, eu certamente seria um dos primeiros a morrer se eu tivesse que viver como viviam os meus antepassados há 20, 30 mil anos. Eu não tenho condição. Não tenho dúvida. Caçar, afiar, acender fogo esfregando um pau, essas coisas, não tem condição. Né? Agora, a gente não precisa ir tão atrás, tão há 10, 20 mil anos. Vamos pensar aqui dos exemplos que eu coloquei no quadro. Por exemplo, falando do Brasil. A expectativa de vida ao nascer em 1950 era de 48 anos. Hoje é de 76. Hoje, desculpe, 2017, o dado que eu tenho ali é de 2017. Deve ter caído um pouquinho com a pandemia de Covid, né? Mas vamos pegar o 2017. Então, 48 anos em 1950, 76 em 2017. Ou seja, o brasileiro que nascia em 2017 tinha uma perspectiva de viver 28 anos a mais do que um brasileiro nascido em 1950. E aí, quando eu me lembro, quando eu era jovem, criança, adolescente, estava na escola, aí estudava história, eu via falar rei Luís XIV, Luís XVI,
Carlos Magno. Aí eu ficava vendo, nasceu, reinou, morreu, as datas, pô, mas eles morriam cedo, morriam com 40, 50 anos. A gente vai ver depois com mais detalhe. Hoje as pessoas vivem mais do que no passado. E eu vou dizer para vocês, eu me lembro, quando eu era jovem, assim, criança, uns 10 anos, você cruzar com uma pessoa que tinha 80 anos era algo raro. Não era muito comum ver pessoas com 80 anos. Você conhecer alguém que tinha 80 anos. 90 anos, então, era extremamente incomum. Né? Então, assim, a pessoa morrer aos 60 anos não era muito comum, mas acontecia com alguma frequência. Morrer, aí a pessoa passava de 70, ó, dificilmente chega nos 80, né? Não, hoje em dia é comum as pessoas irem além dos 80, né? Porque a expectativa de vida está aumentando, a nossa qualidade de vida é maior, a gente tem mais saúde hoje do que no passado. Então, e o Brasil não é um exemplo de desenvolvimento e crescimento, vamos falar mais sobre isso também. Então, até no Brasil as coisas estão melhorando. Aí, vamos falar agora de dois outros pontos. Vamos pensar em objetos como geladeira, telefone celular. Quando eu nasci não tinha telefone celular. Telefone celular começou a aparecer no final do século passado, princípio deste século, né? Se não me falha a memória. Forno micro-ondas. A primeira forno micro-ondas que eu vi eu tinha uns 15 anos, eu acho. Então, todas essas comodidades, máquina de lavar roupa também, tudo isso é relativamente recente. Em 1922, telefone celular, forno micro-ondas, ninguém tinha. Geladeira devia ser algo bem incomum. Poucas pessoas seria um item de luxo para poucas famílias abastadas. Né? Então, hoje em dia, geladeira é algo bem mais comum. Alguma pergunta até aqui? Não? Então vamos continuar avançando. Aí eu tenho, desculpe, acho que eu saí aqui, isso, tem que botar, vamos descer mais um pouco. Então vamos falar da evolução da renda per capita mundial. Aí, tem um livro, a gente clica, quem tiver interesse em ver, clicando, eu disponibilizei um link para esse PDF no chat. Espera aí, desculpe, deixa eu trazer isso para cá um instantinho para fazer um ajuste nesse navegador. Espera aí. Never show. Isso. Esse aqui é um livro escrito, não sei se os senhores conseguem ver. Tinha no PDF também, o autor é o Angus Maddison, então essa é a página do livro na Amazon americana. Eu tive a sorte de ler esse livro, e outros trabalhos, mais uns 2 livros, pelo menos mais um livro desse autor, Angus Maddison, que ele era especialista em história econômica, mas o que chamavam de história econômica quantitativa, ou seja, pesquisadores da área de história e economia que se dedicavam a tentar estimar variáveis como renda per capita no Império Romano, expectativa de vida no Império Romano, trabalho difícil e muito importante. Então, o Angus Maddison foi, se não o mais importante, pesquisador dessa área, inclusive hoje já o que chama de Madison Project, o projeto do Madison, do levantamento de dados, algo muito importante. E nesse livro, quem for olhar esse livro, você pode ter traz várias informações interessantes. Então, vamos ver o que a gente tira ali no gráfico 1. Vou colocar aqui o gráfico 1. Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Peraí. Talvez aqui no momento eu queira fazer file. Não é view. Full mode, view mode. Full screen F11 aqui. Isso. Mas foi pro outro lado, desculpe. Eu tenho 2 monitores, quando eu botei no full screen abriu do outro lado, desculpe. Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão conseguindo ver direitinho esse gráfico? Aí agora eu vi um não e não ali. Não, um não. Agora sim, o gráfico está aparecendo, né? Ok, obrigado, gente. Então, o que esse gráfico tem? Renda per capita em dólares. Todos os dados são do
livro do Angus Madison. Observe que esses dólares são ajustados para a inflação, ou seja, preços constantes. Levou em conta a inflação, fez a correção necessária, conforme nós discutimos no tópico 2, quando falamos de índice de preço ao consumidor e inflação. E também leva em conta a paridade do poder de compra. Paridade, que basicamente ele não simplesmente pega, por exemplo, valores em reais e divide pela taxa de câmbio. É feito um ajuste para levar em conta os diferenciais de preços de um país para o outro. Tá? O ano básico, conforme a gente falou, a gente discutiu uma ideia de ano base em 1990, ou seja, são dólares de 1990. Então, eu menciono depois nos slides as lições que a gente tira desse gráfico, mas eu quero falar das lições com o gráfico aí na tela. Uma coisa que a gente falou, e para outros tipos de discussão, seria melhor ter a escala logaritmo em outras, mas a vantagem de você ter a escala aqui em dólares, ao invés de um logaritmo da renda, é que aí você vê os valores, exatamente que nem a gente colocou aqui, né? Então, vamos ver o que eu menciono aqui, tiro como as lições deste gráfico. Primeiro, vamos olhar. Do ano 1 até 1000, estamos falando daqui até aqui, houve até, segundo os dados do Madison, uma pequena queda na renda per capita mundial. Essa é a renda, ou seja, renda mundial, renda total do mundo dividido pela população mundial. Uma queda na renda per capita mundial. Podemos então pensar o seguinte, tendo em vista as imprecisões que são inerentes a esse tipo de exercício de estimar a renda per capita há 2000 anos, podemos dizer que a renda per capita ficou essencialmente constante, né? Então, ou seja, nos primeiros 1000 anos do período que nós estamos olhando, não houve crescimento econômico, houve estagnação. A renda per capita ficou no mesmo patamar. Agora, segundo, aí depois, a partir do ano 1000, começou a crescer. Eles estão falando isso aqui. E aí vamos olhar até 1800, tem aqui os dados de 1820. Aí eu fiz a conta, do ano 1000 até o 1820, a renda per capita foi multiplicada por aproximadamente 1,5. Ou seja, um crescimento para o período como um todo de aproximadamente 50%. E se você calcular a média anual, é 0,05% ao ano. Quase que estagnação. Crescimento tinha, mas era muito modesto. Aí agora que a gente entra na nova fase, a partir de 1820 é tido por muitos como momento início da difusão da Revolução Industrial. E aí de 1820 a 2003, a renda per capita foi multiplicada por 9,8, ou seja, quase que multiplicou, vamos dizer, multiplicou por 10, né? Passou de 660 para 6.600 quase que multiplicou por 10, um pouquinho menos que 10, na verdade 9,8. Em média, por ano, em média foi 1,25%. Então realmente, daqui para cá, não é só o que o gráfico sugere, você pega a expressão visual do gráfico sugere isso, e você olha para os dados realmente, a partir daqui, nesses aproximadamente 200 anos, né, um pouco, que para em 2003 seria um pouco menos, mas já estamos em 2023, então seria 203 anos. Vamos dizer, 200 anos, arredondar para 200 anos, o ser humano teve uma prosperidade que ele não teve no passado, absolutamente ímpar, a prosperidade material, econômica, absolutamente ímpar, né? E isso veio com a Revolução Industrial. Alguém pode dizer, é uma mera coincidência, não acredito que seja. Basicamente, depois da Revolução Industrial, que a gente começou a ter realmente progresso tecnológico, e que é fundamental para o crescimento econômico. Uma vez eu estava lendo um texto de um economista, ele tinha um comentário interessante. Se você fazer um exercício intelectual, né, um exercício hipotético interessante, se fosse possível ressuscitar um agricultor que vivia no Egito antigo, na época dos faraós, ressuscitá-lo, mas colocá-lo, fazer com que ele ressuscitasse, né,
na Europa da Idade Média, numa fazenda, o que ele veria de técnicas agrícolas seriam essencialmente as mesmas que ele usava há 2000 anos antes de Cristo. Agora, se você pegar esse agricultor e colocar ele numa fazenda moderna, é completamente diferente. Então, a gente pode também pensar, imagina pegar alguém que, um exercício similar, alguém que nasceu no final do século XIX e morreu mais ou menos no começo do século XX, por exemplo, alguém que viveu na cidade de São Paulo de 1870 de 1860 a 1930, sempre na cidade de São Paulo. Agora, larga a pessoa na cidade de São Paulo hoje, a pessoa vai ficar extremamente perdida, né? Ou completamente diferente. Tá? Porque a gente teve muita coisa nova. Ônibus, metrô, telefonia, e assim vai. Perguntas até aqui? Bom, então vamos voltar aqui para os slides. Acho que eu vou... Ia fechar o grama, acho que não. Deixa ele ali, que às vezes a gente pode querer voltar. Então, essas são as principais lições que aparecem aqui. Eu já falei. Então, o ponto que a gente tem que trazer é o seguinte: essa ideia de crescimento e prosperidade é algo recente. É algo que aconteceu recente na história da humanidade, né? Nos últimos 200 anos. Antes não houve isso. Tá? E isso veio com a Revolução Industrial. Alguma pergunta até aqui, gente? Posso seguir em frente, então? Se ninguém protestar, eu vou em frente. Não? Ok, então vamos em frente. Obrigado, Andressa. Então agora, perdão, vamos pensar. Ok, a renda per capita aumentou muito, mas dinheiro não é tudo. Dinheiro não é sinônimo de felicidade, né? Então, vamos olhar para alguns indicadores de bem-estar. Então, primeiro, expectativa de vida ao nascer. Aí a tabela 1. Os dados. Até 1950, ou seja, quatro primeiras linhas, dados do Madison, daquele livro. Os demais anos eu peguei no Banco Mundial. Então a gente tem o que era a expectativa de vida no mundo. 24, 26. Então quem nasceu no ano 1000, expectativa de vida para 24. Inclusive no livro do Madison, tem um texto lá que está discutindo, que é duas páginas, onde ele discutia qual era a expectativa de vida no Império Romano, aí, que vários autores tinham feito, alguns autores tinham feito essa estimativa, em Roma, no centro do Império Romano, na Roma Antiga, e a dúvida era se a expectativa de vida em Roma era 24 ou 28 anos, né? Expectativa de vida ao nascer. 24, 26, 31, 49, e agora 72 anos, né? Em 2017 no mundo. No Brasil, um pouco mais do que isso. O Brasil era 76 em 2017. Então, essa prosperidade que a gente teve, inclusive, acontece também. A expectativa vinha crescendo, mas vagarosamente aqui. Passou de 20... só houve um crescimento de 2 anos, de 1000 até 1820, né? E depois dispara. Daqui para cá, de 1820 a 2017, quase 50 anos. Na verdade, é 50 menos 4, 46. Tá? 46 anos de crescimento. Então, a gente para e pensa agora em olhar para isso. Olha que coisa impressionante. A expectativa de vida quase não cresceu muito pouquinho, aí, pum! Depois da Revolução Industrial disparou. Então a ideia não, que a Revolução Industrial vai matar todo mundo. Não aconteceu isso, está errado. Foi exatamente o contrário que aconteceu. Perguntas? Não? Então, vamos em frente. Aí eu vou falar agora população mundial. Quantas pessoas vivem na Terra? Isso temos na tabela 2. População mundial, em bilhões. Então, ano 1, pouco mais de 200 milhões. 200 mil. Ano 1000, chegando perto dos 300 milhões. 1500,
o ano que Cabral bateu aqui no Brasil, menos de 500 milhões da população da Terra. E aí começou a disparar. Chegamos em 1820 com 1 bilhão, realmente a população vinha crescendo, e aí ela começa a crescer. Tá? As fontes, eu digo aqui, até 1950, estimativas do Madison, demais anos eu peguei no Banco Mundial. Tá? Então, a população, esse progresso econômico que a gente teve também permitiu que a população crescesse. E tem algo importante por trás disso. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Então, vamos pensar, senhores, também. Então, olha, vamos continuar aqui, né, no slide 6. Tá? O que era a vida do ser humano há 2.000 anos? Essencialmente era se dedicar a obter alimentos, né? Ou se não, há 10.000 anos, obter alimento. Se for pensar a vida de animais selvagens, o grosso dela é isso. Para obter alimentos, se proteger de predadores ou de outros animais, às vezes da mesma espécie, que podem causar problema. E hoje em dia a nossa vida não é assim, não sabe? Como a gente sabe, mas para a boa parte da humanidade. E aí isso reflete, ou esse item aqui mostra esse ponto. Então, urbanização, vamos falar agora de urbanização e trabalho rural. Idealmente, eu gostaria para urbanização dizer assim, percentagem da população mundial que vive em cidade ou que vive no campo, né? Que é uma é o complemento da outra. Eu conseguiria trazer uma tabela como esta aqui, tipo, dados de vários anos. Começando em ano 1, ano 1000. Não, infelizmente não é possível. Por quê? Porque eu não tenho esses dados. Mas a gente consegue achar alguma coisa que permite ter uma ideia do que aconteceu. Pelo menos de 1820 para cá. Então, conforme algumas informações do Madison, ele tem percentagem dos empregos que estavam no setor agrícola. Em 1820, 37% dos empregos ainda estavam no setor agrícola, no Reino Unido. Nos Estados Unidos, 70%. Então, os Estados Unidos, em 1820, era essencialmente um país agrícola. Aí você pode também, agora, a grosso modo, como primeira aproximação, pensar, olha, caso do Reino Unido, se 37% dos empregos estavam no campo, aproximadamente 37% das pessoas viveriam no campo, com o resto, os outros 63% nas cidades. Estados Unidos, 70% da população no campo, 30% nas cidades. E agora vamos olhar os dados de 2003. 1% só da população do Reino Unido vive no campo. Estados Unidos, só 2%. Então, as pessoas migraram maciçamente do campo para a cidade. Aqui, com esse primeiro dado de 1920, a gente já pegou por cima no meio do processo de migração, né? Então, possivelmente, se você fosse olhar qual era a situação no ano 1000, era o quê? 90% ou 95% da população mundial vivendo no campo, o resto 10%, 5%, coisa desse tipo, na cidade. Aí tem alguns outros dados para a gente olhar, agora então aqui para o site do Banco Mundial. O Banco Mundial tem muita estatística, é uma excelente instituição, o site deles é o The Order, como é que é o nome? Data, ele chamou The World Bank Data, acho que é o World in Data, não sei, tem várias informações. Então, os senhores estão conseguindo ver o gráfico direitinho ou está muito pequeno? Alguém pode confirmar que dá para ver? Ou me avisar que não consegue ver? Dá. Obrigado, Levi. Então, o que a gente vê aqui? Isso aqui, o que tem aqui? É percentagem das pessoas que vivem no campo, né? População rural. 66% em 1960. Aí vem caindo. Vamos ver aqui no final. 44%. Então, no mundo inteiro, no total,
no mundo, se não dizer, no mundo inteiro, talvez esse processo não esteja acontecendo em algum país, mas para a população mundial como um todo, a gente pode dizer que as pessoas estão saindo do campo e indo para a cidade. Ah, isso é bom? Bom, imagino que sim, né? Senão as pessoas... Não, ninguém está sendo obrigado a migrar, né? A vida em cidade tem vários atrativos que tem. Vamos dizer que não é boa a vida no campo, né? Pode variar de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, mas a vida em cidade tem alguns atrativos que um campo, comodidades que a gente não tem no campo, né? Então, e alguém quer fazer uma pergunta sobre esses dados do Banco Mundial ou aqueles que eu coloquei no slide aqui os dados do Madison? Alguém quer fazer pergunta? Então vamos agora parar e tentar entender o que está por trás disso. Não vamos só olhar os números, pensar um pouco o que significou para a gente, para os seres humanos, para nós. Olha, algo, se for pensar, sensacional. Por quê? Vamos combinar essas informações aqui, que tem no gráfico do Banco Mundial, com essa tabela aqui. Sabe que coisa? Você tem a população mundial crescendo, mas ao mesmo tempo uma fração cada vez menor das pessoas trabalhando e vivendo no campo. E o que se faz primordialmente no campo? A produção de alimentos. Então a gente está conseguindo, ao longo dos últimos anos, o crescimento econômico, a prosperidade é tal que a gente consegue colocar uma fração menor da população para produzir alimentos, ou seja, para alimentar todos, porque quem trabalha no campo, claro, tem gente que é agricultura subsistente, mas não é regra, né? A regra é produzir muito mais do que o necessário para subsistência, na boa parte das fazendas. Então, o sucesso, se for pensar, o sucesso por trás disso é um sucesso imenso. Você está conseguindo o aumento de produtividade, o ganho que tem para a sociedade por conta que está por trás desse fenômeno é sensacional, né? Então a gente, antigamente, vamos pensar, voltar aqui um pouquinho, pegar algo bem, por exemplo, esse aqui, olhar os Estados Unidos, aqui, 70% dos americanos viviam no campo, ou trabalhavam no campo. Hoje só 2%. Então, uma fração pequena da população norte-americana se dedica à produção de alimentos, que é onde ela ocorre, se não integralmente, primordialmente no setor agrícola, né? No setor primário. Outro ponto interessante para falar dos Estados Unidos, eu estava lendo uns livros sobre a época da independência, da guerra contra os ingleses, guerra de independência dos Estados Unidos, né? A independência foi declarada em 1776, depois houve uma guerra relativamente longa contra a Inglaterra para garantir a independência, e um dos líderes, teve vários, mas um dos chamados Founding Fathers, pais fundadores, um dos líderes da República dos Estados Unidos era o Thomas Jefferson, o outro também muito importante foi o Alexander Madison. E num ponto, eu falando da visão que eles tinham para os futuros Estados Unidos, então assim, o Jefferson ele viu os Estados Unidos como uma nação agrícola. E ele tinha grande suspeita, ele não gostava assim, de banco, comércio, ele ficava meio assustado. Mas o Madison, ele já estava vendo que estava acontecendo, informação que vinha acontecendo o Madison, não, desculpa, o Hamilton, Alexander Hamilton. Se eu falei Alexander Madison, alguns minutos falei errado, Alexander Hamilton. O Hamilton, ele via estava vendo já as transformações que estavam acontecendo na Inglaterra, e lembra que a independência americana foi no final do século XVIII, ali nos primórdios da Revolução Industrial, e ele via a importância daquilo. Então ele tinha uma visão uma visão diferente da do Jefferson. Mas por que eu estou trazendo esse comentário aqui? Porque assim, o Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, naquela época, ali, final do século XIX, ou seja, 1780 mais ou menos, ele via o seu país como um país agrícola, porque era um país agrícola e queria continuar sendo um país agrícola essencialmente, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, a importância dessa transformação para a população norte-americana, como algo similar no resto do mundo, é imensa, né? Então, o ser humano pôde parar de se dedicar quase que exclusivamente ou maciçamente à produção de alimentos e se dedicar a outras atividades, como
indústria, comércio, ensino, pesquisa, arte, trabalharam no setor de saúde e assim vai. Alguma pergunta, gente? Não? Bom, então agora vamos olhar para esse item aqui, último item desse slide. População abaixo da linha de pobreza. Que alguém poderia chegar e dizer, tudo bem, Alexandre, o ser humano está ficando mais rico, a renda per capita está aumentando, mas você sabe, a renda per capita é só uma média. Poxa vida, o que eu vejo as pessoas falando, a pobreza só faz aumentar, só faz piorar. Então é claro que a situação está ficando cada vez pior. Bom, e de fato poderia acontecer, a gente poderia ter o crescimento econômico. Mas o crescimento econômico iria acontecendo, mas deixando uma fração cada vez maior da população para trás. Então você poderia ter a renda per capita crescendo, mas há 30 anos 50% da população era pobre. Aí hoje você poderia ter um crescimento imenso, no período, um crescimento imenso de 30 anos, dos últimos 30 anos, um crescimento imenso, mas que só beneficiou os 40% mais ricos, e aí você chega agora, teremos chegado esse ano com 60% da população na pobreza, quando há 30 anos tínhamos somente 50%. Ok, vamos ver se está acontecendo. Dados do banco recente, que aí não tem os dados do Madison, há 200, 300 mil, não temos. Dados do Banco Mundial, que começam em 1981. Olhar aqui o título dessa tabela, Poverty, Headcount, Ratio. Quer dizer, Headcount é contagem de pessoas. Headcount é literalmente contagem de cabeças. Contagem de indivíduos, tá? Que vivem com $2,15 por dia. Dólares de 2017, levando em conta a paridade do poder de compra, isso é percentagem da população mundial. Então, isso aqui, então, gente, para não haver dúvida, é a chamada. Está sendo usada aqui a ideia de linha de pobreza. A linha de pobreza se define de forma. Vai haver algum grau de arbitrariedade, você diz. Define um patamar de renda aqui, botaram 2,15 reais por dia, dólares por dia. Acima de 2,15 as pessoas não são pobres. De 2,15 para baixo são pobres. E o que está acontecendo? 43% das pessoas, quase metade da população mundial, era pobre, segundo esse critério. Isso em 1981. Vem caindo, você chega aqui 8,5%, menos de 10%, uma queda considerável. Então o progresso que vem acontecendo, só para não haver dúvida, está tirando pessoas da pobreza. Tá? Importante, deveria ter falado no começo, não falei. Atenção, pobreza e desigualdade não são a mesma, não são conceitos idênticos. Existe uma diferença entre pobreza e desigualdade, uma grande diferença. Às vezes, no calor da discussão política, essas coisas são usadas como sinônimo, mas não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Então, aqui a gente não está falando de desigualdade, estamos falando de pobreza. Então, a pobreza, percentagem de pessoas na pobreza está diminuindo. Então, o crescimento que vem acontecendo está tirando as pessoas da pobreza, felizmente. Perguntas? Vamos avançar então mais um pouco. População abaixo da linha de pobreza, a gente falou. E aí eu peguei, o site do Banco Mundial tem muita coisa. Eu peguei alguns outros, só para a gente dar uma olhada. Vamos olhar alguns outros, vamos botar esses aqui, por exemplo. Vou abrir todos eles. Fechar os que a gente já tinha olhado. Vou abrir um a um aqui. O número 1, agora o segundo. Agora o terceiro. Agora o quarto.
Agora o quinto. Então, mortalidade infantil de 1990 até 2021, caindo também, tá? Ele coloca aqui do mundo tem de 1990, não sei por que ele não consigo voltar mais. Mas o fato é que aí temos aí nos últimos 30 anos a mortalidade infantil caindo também no mundo, ok? E caiu bastante, de 65 por mil, acho que é isso, 65 por mil até caindo para 28 por mil. Uma queda de mais de 50%. Tá? Pergunta, gente. Mortalidade infantil, então, caindo no mundo inteiro, felizmente. Taxa de alfabetização da população adulta, com idade de 15 anos ou mais. Dados mundiais, crescendo também. Antes, 67%, 76%. Hoje, 80%. Vamos ver quanto está aqui. Eu acho que deve ser mais de 80 hoje. 87, né? Aqui, 2019, eu não estou conseguindo botar o mouse aqui em 2020. Não, tirar o... 2020, 87. Então, saiu de 80... Chegou a 87, saindo 67%. Então, o analfabetismo também vem diminuindo. Está longe ainda de ser erradicado, mas está diminuindo no mundo o analfabetismo. É uma coisa positiva essa redução. Perguntas? Então, olhar outro aqui. Acesso à telefonia celular. Telefones celulares por 100 pessoas. Esse, evidentemente, 0 em 1975, 00, aí começou a aparecer aqui em 93, aí dispara e hoje você tem 107 telefones celulares para cada 100 pessoas, né? Tem gente com mais do que uma, né? Eles pegam tudo que é linha de celular e dividem pela população mundial. Então tem gente que, por exemplo, obviamente tem gente que tem 2 telefones celulares particulares e ainda ganha um do empregador que tem que usar a trabalho, esse tipo de coisa. Mas então assim, a telefonia celular está se difundindo, né? Perguntas? Não, então agora pessoas utilizando a internet, ou pessoas com acesso à internet. 0 em 1980, começa aqui em 1994, 95. Aí como é que é a medida aqui? Desculpe. A percentagem da população mundial com acesso à internet vai crescendo e agora tem aqui 63%. Então, o fato de, uma das coisas que a Eveline me contribuiu é que a pessoa pode ter internet no próprio celular, né? Não precisa ter um computador de mesa ou um laptop para acessar a internet, né? Então, cada vez mais pessoas têm acesso à internet. E uma coisa não tão moderna, acesso à eletricidade, a energia elétrica. 73% em 1998, chegando aqui a 90%. Crescimento não tão impressionante como alguns outros indicadores, mas vem crescendo também. Então, 90% da população mundial hoje já tem acesso à energia elétrica. Tá? Perguntas? Aí, sobre a linha de pobreza, deixa eu voltar aqui, abrir ele novamente. A Nayara perguntou se essa linha de pobreza não é muito pouco, não é muito baixa. Só um minuto, deixa eu fazer uma conta aqui, Nayara. Espera, a calculadora tá. Deixa eu consigo fazer aqui talvez seja melhor fazer no Excel. 2,15 igual a 2,15 vezes 30 vezes 12. O que eu errei aqui? Deu um valor?
Ah, eu botei 2,15, aí no Excel, no Excel tinha que ser 2,15. Agora sim. Olha, essa linha de pobreza aqui, se você multiplicar por 30, e por 2, eu podia ter multiplicado por 365 também, agora me dei conta. Mas por ano, isso dá pouco menos de $800 por ano. Tá? Então são $800 por ano. Arredondar para $800, tá? Desculpa. Isso em reais dá quanto? 4.000, bem baixo. É baixo. Então, essa ideia, conceito de pobreza do Banco Mundial é bem pobre mesmo. Agora, como eu falei, o 2,15 é arbitrário. Eu não sei dizer se o Banco Mundial trabalha com outro indicador. Por exemplo, adotando $5 como linha de pobreza. Deixa eu ver. Poverty Headcount. Ué? Não. Não quero assim. Poverty. Deixa eu ver aqui. Poverty. Ah, tá. Ó, tem aqui. Tem alguns indicadores. Agora eu não sei exatamente o que é o Poverty Gap. Aí teria que ver. Ó, tem um outro com 3,65. Vamos ver aqui com 6,85. Pra gente ver como é que tá, então. Aí já não é tão pobre assim. Aí, ó, o 6 foi aumentando. E aí vem caindo também. Então aqui no começo essa vinha aumentando. Começou a cair a partir de 1998, 99, tá? Então, se você pode procurar, ver as informações, não sai o Banco Mundial, algumas outras coisas. Não, o Banco Mundial trabalha com outro. Então você pode até pensar, combinando as duas informações, a pobreza externa muito forte, ela de 2,15, vem caindo inequivocamente. A outra estava quase que estável, até crescendo, e depois começou a cair também, tá? Agora, uma coisa interessante é que a ideia do que é pobre se ajusta. Quer dizer o seguinte, a pessoa não ter celular não ter celular é muito pobre. Bom, mas se você pode falar isso hoje, mas se você falar quem não tem celular é muito pobre, em 1980 a população mundial inteira era pobre, né? Então, à medida que a tecnologia surge, você vai mudando também o critério do que tecnologia. Novidades surgem, novos bens, novos recursos surgem, existe uma adequação, uma redefinição do que é a linha de pobreza. Porque, inclusive, se você mantiver uma linha de pobreza estável em 200 anos, você vai dizer que todo mundo saiu da pobreza. E é interessante, se for pensar, deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui. Um minutinho, para não ficar. George Washington. Só deixa eu ver o que eu acho aqui. Imagens. Tenho aqui. Deixa eu ver se. Não sei se aparece aqui para os senhores. Umas fotos do. Quer dizer, não é foto, né? Pinturas, quadros, retratos do George Washington. Se não, certamente um dos principais pais fundadores, como talvez o pai da nação norte-americana. E uma coisa comum em todos esses quadros é que você pode ver que os lábios dele eram um pouco puxados para dentro, né? Acontece todo dia. Num livro que eu li, o autor contava, então, relatava que o George Washington, desde muito jovem, já com 20 anos, ele tinha sérios problemas nos dentes. E que ele padecia de dores terríveis. Então, imagina o que era alguém ter dor de dente há 200 anos. Fazer uma operação, se fosse fazer cirurgia, não sei, não está claro para mim quando surgiu o que nós chamamos de anestesia, né? Podia usar alguma coisa, se não existiu anestésico como existe hoje, ou algo similar, né?
Eu sei que eu, por exemplo, recentemente li um livro sobre a Batalha de Trafalgar, que foi uma batalha naval entre os ingleses contra os franceses e os espanhóis no começo do século XIX. A descrição da Batalha de Trafalgar, foi uma batalha naval, então a esquadra inglesa tinha os navios tinham médicos, não no convés, um patamar abaixo, né? Descrição do que era o trabalho do médico ali naquela Batalha de Trafalgar. Coisa assim, prefiro não contar aqui, mas era atender os feridos sem anestesia, sem nada. Então, o que eu estou dizendo, se você pegar, o meu ponto, se você pegar o sujeito mais rico que vivia aí, um rei que viveu há 1000 anos, e olhar o que ele tinha, possivelmente ele não seria, poderia ter, estava lá num local grande como o Palácio de Versalhes, não seria menos tão antigo, né? O Palácio de Versalhes na França é algo mais recente, né? Mas olhar pessoas que moraram no Palácio de Versalhes antes da Revolução Francesa, as coisas que elas tinham, por exemplo, não tinham muitas das comodidades, outras comodidades que a gente tem hoje, né? Então, possivelmente, nesse sentido, elas seriam pobres, né? Então, o ponto é, realmente, de vez em quando as pessoas reagem, tem que fazer uma readequação do que faz o que seriam atributos definidores. A pessoa deixar de ter alguma coisa, ela vai ser pobre, né? Isso, à medida com o progresso, isso tem algum ajuste. Tá? Mas então, assim, o meu ponto é, falei isso, acho que eu não divaguei um pouco, mas não falei, acho que o meu ponto uma das coisas que não aparece naquelas estimativas do Banco Mundial da linha de pobreza, a percentagem da população que vem da linha de pobreza, é que, de forma geral, mais coisas estão bens distintos, maior variedade, né, como por exemplo celular, acesso à internet, está se tornando disponível para a população mundial e muitos pobres têm acesso também, né? Isso evidentemente é um ganho de bem-estar, tá? Mais perguntas, gente? Não? Então vou voltar aqui para os slides. Tem alguma coisa que a gente não olhou? Não, a gente olhou. Todos eles aqui. Acesso à eletricidade também a gente olhou. Então, estamos quase encerrando. Vou ligar aqui para as considerações finais. Então, primeiro, é incorreto afirmar que renda, qualidade de vida estão em queda. Não, é exatamente o contrário. Mais ainda, a prosperidade que a gente teve nos últimos 200 anos não teve igual. Algo assim sensacional, tendo visto que foi a história da humanidade. Foi algo, afinal, temos que ser gratos por ter essa prosperidade, essas oportunidades que os nossos antepassados não tiveram. Bom, aí, antes de eu entrar no último ponto, alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Então, agora fazer alguns rápidos comentários sobre o caso brasileiro, né? Como a gente falar. Então, de novo, vamos recorrer aqui ao Banco Mundial. Essas pessoas lá no Banco Mundial trabalham bastante, disponibilizam vários dados interessantes que nós podemos olhar. Então, aqui a gente tem dados de renda não, o caso é PIB per capita, também é um indicador de renda per capita, levando em conta a paridade de poder de compra, preço de 1917, da República da Coreia, que é a Coreia do Sul, do Brasil e do Chile. Coreia do Sul é essa linha vermelha aqui, que agora ficou azul, mas boto essa aqui, a linha que vai lá para cima. O Chile é essa intermediária. E a do Brasil, infelizmente, é essa aqui embaixo. Tá? Então, primeiro, teve um crescimento no Brasil. Estávamos aqui em 1990 com 10 mil dólares de GDP per capita, PIB per capita, desculpe. Chegamos agora com 14.600, crescimento de pouco menos de 50%, mas é 50% para arredondar. Melhorou, mas bem menos que outros países. Então, o Chile está hoje com 25 mil e tinha como o Brasil aproximadamente 10 mil. Chile 9.700, Brasil 10.400, já arredondar. Tanto o Brasil como o Chile tinham 10 mil em 1990 de PIB per capita. O Chile hoje está com 25, cresceu 150%. O Brasil só cresceu 50%.
Então, isso a gente tem aí com um espaço de 30 anos, mais ou menos, um pouquinho mais. Agora, a Coreia do Sul, então, brincadeira, né? A Coreia do Sul saiu de 12, mas é 13, arredondar para 13, está aqui com 44, né? Mais, multiplicou por mais do que 3. Se fosse 3, estaria com 39, se tivesse multiplicado por 3. A Coreia do Sul realmente disparou. Então, acho que é importante também, ou pelo menos eu penso assim, apresentar essas informações para jovens como vocês, que vocês tenham também uma a possibilidade de pensar o que está acontecendo com o Brasil, porque às vezes a gente só olha apenas para dentro do Brasil, não se dá conta do que está acontecendo no resto do mundo. Então, e eu olho para isso e vejo, vamos lembrar a última eleição presidencial, no segundo turno, me corrijam se eu estiver errado, se eu estiver sendo injusto, mas pelo que eu lembro, uma das grandes discussões, se não a principal, é quem iria manter o Auxílio Brasil em R$600. Você vai manter? Não, você não vai manter, eu que vou manter. Era isso que o pessoal falava, né? Se eu estiver sendo errado, me corrijam. Acho que a discussão nossa aqui deveria olhar para um gráfico como esse e perguntar, vem cá. Por que o Brasil não cresce que nem a Coreia? Tudo bem, não dá para fazer, mas por que ele não cresce que nem o Chile? Por que o Brasil está ficando para trás relativamente ao Chile? Isso que a gente tem que estar se perguntando. O que está acontecendo? Por que o Brasil está ficando para trás? E aí você pode pensar, não, mas isso é importante. Tem um negócio que, uma expressão é red picking, selecionar a dedo, escolher com cuidado, que isso que eu fiz aqui não prova que o Brasil está ficando para trás relativamente ao país do mundo. Poderia acontecer, está acontecendo até o seguinte, no universo de todas as nações do mundo, o Chile e a Coreia tiveram um desempenho excepcional, e o terceiro melhor foi o Brasil. Mas se você for fazer um estudo mais cuidadoso, pode ficar sossegado. Olhando vários países, o Brasil não está, comparativamente ao resto do mundo, o Brasil não tem um desempenho econômico excepcional. Está de mediano para baixo, né? Então, uma das explicações é as oportunidades de prosperidade, crescimento. O Brasil não se beneficia delas de forma plena, ou pelo menos tanto quanto Coreia, Chile e outros países. Tá? Estamos ficando para trás. Aí ficar para trás não é só, não, aquele camarada é mais rico. Não, aquele pessoal naquele país é mais rico do que as pessoas aqui no Brasil. Não é só isso, a questão de a inveja olhando para o outro. Não é esse ponto. É que nós temos um padrão de vida mais baixo do que poderíamos ter. Ok? E alguém quer fazer uma pergunta? Então é uma outra coisa. Agora, por que isso acontece também? Aí a outra, eu não pretendo a resposta, mas podemos discutir, mas seria outra apresentação. Mas convém de dar uma olhada rápida para entender algumas coisas. Esse Heritage Foundation, que dentre outras coisas, a Heritage Foundation ela criou um indicador de liberdade econômica, que é bem aceito pelas pessoas, dos economistas. Aí tem aqui os países com maior liberdade econômica. Tem uma coisa interessante, né? Aparece aqui entre os 10, nono e 10º lugar, a Dinamarca e a Suécia, que vai ver como diz, são países socialistas. Não são países marxistas, helenistas, economia de comando central, de jeito nenhum. Né? Então vamos botar aqui counter ranks aqui. Então tem aqui indicadores de liberdade econômica. Então a Heritage Econômica diz, olha, Singapura e Suíça são os dois países realmente livres, na nossa maneira de ver. Mostly free, ou seja, essencialmente livres, quase que plenamente livres. Tem esse outro grupo de países aqui. Aí, moderadamente free, Portugal aparece aqui em 30º, Reino Unido em 28º. Eu não estou vendo nos Estados Unidos que está em 25º na categoria dos mostly free. Olha, Alexandre, cadê o Brasil? 127. Essencialmente sem liberdade. Unfree, ou seja, free é livre, unfree é que não é livre. 127. Baixa de Níger, abaixo da Rússia, da Nigéria, da Nicarágua, Senegal, Marrocos,
da Grécia e vários outros países. E país que eles chamam de repressed, que é o desastre completo, né? Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, lá embaixo. Ok? Então, e uma das coisas assim, só para não haver dúvida, que aquilo que essa prosperidade que a gente vê na sociedade da Revolução Industrial beneficiou principalmente, ou em maior dimensão, as chamadas economias de mercado, ou capitalistas, aquelas que abraçam o livre comércio. Não existe comércio totalmente livre, mas que estão mais próximo do que seria um livre comércio. O livre comércio que só idealizado só existe em abstrações teóricas, né? Que não existe no mundo real. Mas temos aqui algumas economias e vou ficar surpreso se você for olhar quais são os países com maiores renda per capita no mundo. Esses aqui vão estar lá no topo também. Algumas exceções são, talvez, países grandes produtores de petróleo. Mas mesmo esse, por exemplo, temos aqui o Emirado Árabes Unidos, que é um grande produtor de petróleo. Mas, por exemplo, a Arábia Saudita, não sei aonde está. Eu acho que... Deixa eu procurar aqui, Ctrl F, Saudi... Olha aqui, a Arábia Saudita não. 98. Está no Muslim Free, como o Brasil. Uma grande diferença da Arábia Saudita e do Brasil é a quantidade de petróleo. Né? Tá? Então, assim, ter renda per capita hoje, ter renda per capita alta quer dizer o seguinte: economia de mercado, com liberdade, democracia, ou ter petróleo à beça. E eu observo que ter petróleo à beça não é suficiente, que a Venezuela tem e está lá no chão. Porque o problema, você não basta ter o petróleo, você precisa ter uma estrutura econômica que vai ter as reservas de petróleo para tirar o petróleo da terra, distribuir o petróleo, vender, transformar isso em receita, e assim vai. E, por exemplo, não é só, eu tenho petróleo, pegar aqui o petróleo com a mão e botar num navio e mandar para... Não, tem que ter imagina, a indústria petrolífera é algo altamente sofisticado, você tem que tirar lá da terra ou debaixo do mar, tem que ter oleoduto, gasoduto, vai ter que ter oleoduto, vai ter que ter porto, vai ter que ter navio para distribuir, vai ter toda uma estrutura econômica imensa para poder se beneficiar do petróleo existente, né? Transformar isso em recursos que a população possa usar para comprar outras coisas, evidentemente. Então não é suficiente ter petróleo para ser rico. O melhor exemplo disso hoje é a Venezuela. Tá? Então, às vezes, eu vejo pessoas falando, não, o Brasil, o capitalismo, não sei o quê. Ops, devagar com Andorra. O Brasil nunca foi, e não é, uma nação essencialmente capitalista, né? Que abraçou a economia de mercado, a liberdade. Acho que um exemplo recente que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês têm acompanhado a polêmica sobre os aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim, que permite chamar de Galeão, que eu não estou acostumado a chamar, o Galeão da Ilha Governador, o Santos Dumont aqui perto do centro do Rio, né? Quase que chegando ali no final da Praia do Flamengo, chegando depois da Glória. For olhar, veja só que coisa, temos 2 aeroportos no Rio de Janeiro. E por motivos diversos, as pessoas que andam de avião no Rio de Janeiro, essencialmente optaram por utilizar o aeroporto Santos Dumont. Sim, o esvaziamento do Galeão. Aí o que o nosso prefeito, ele olhou para isso e disse, opa, tenho 2 aeroportos, aeroporto A e aeroporto B, as pessoas estão usando o B, não quero não, eles não podem usar o B, eu vou impedir as pessoas de usar o aeroporto B e vou induzi-las a usar o A. Assim, isso é coisa que no Brasil acontece, tanto que está acontecendo, né? Parece que ele já conseguiu acertar com o governo federal, que, inclusive, tem um detalhe nisso. Pelo que eu sei, o aeroporto do Galeão hoje é operado por uma empresa privada e o Santos Dumont ainda é operado por uma empresa, pela Infraero, que é do governo federal. É mais fácil conseguir isso. Se o Santos Dumont fosse operado por uma empresa privada, a empresa privada estaria dando pulos, reclamando, protestando, né? Aí parece que acertou que daqui para frente o aeroporto Santos Dumont só vai ter voo
do Santos, vou ir para São Paulo e Brasília, né? É curioso, né? De vez em quando o nosso prefeito deve ir a Brasília. Bom, se bem que ele não, talvez ele não use o voo, talvez use jatinho, né? Não sei, mas vou, apesar de um pessoal da administração estadual, municipal, que tem que ir para Brasília, não, esse pessoal vai poder continuar usando o Santos Dumont, né? Mas, mas assim, agora o ponto é, peraí, vamos parar e pensar. As pessoas decidiram, ninguém coagiu, ninguém foi obrigado a fazer nada. Querem usar o Santos Dumont? Não, não pode. Tem que usar esse outro aqui. É assim, mesmo que ele fosse trazer benefícios para. Se for trazer algum benefício, custo a crer que vai trazer algum, se é que vai. Ou muito, um benefício considerável, né? Por exemplo, tem uma intervenção, uma ação do governo impedindo. Olha, não, vocês não podem usar, não quero que vocês façam isso. Aqui no Brasil isso é muito comum, em outros países é bem mais difícil. Nos Estados Unidos certamente seria mais difícil esse tipo de intervenção de um prefeito, de um governador, né, fazer esse tipo de coisa. Tá? Então isso é bastante comum. Então, a economia brasileira não é uma economia com grau de... As pessoas não têm grau de liberdade econômica no Brasil que elas têm em outros países. E a consequência, como eu disse, a chamada economia de mercado, um dos, digamos assim, está me faltando a palavra, não é combustível, queria dizer, um dos catalisadores, talvez, não pode ser combustível, é a liberdade de empreender, de comprar de quem você quiser, assim vai. Você não existe economia de mercado sem liberdade, né? É difícil. E também sem Estado de direito, proteção legal, leis estáveis, jurisprudência minimamente estável. Por que está falando isso? Aí, só acho que ninguém ficaria triste comigo se eu chegar e falar, olha, propriedade privada é algo fundamental, uma característica essencial daquilo que chama de capitalismo / economia de mercado. Né? Acho que isso aí a gente pode falar, ninguém ficou ofendido. Né? Propriedade privada é importante para o funcionamento do capitalismo. Ah, tá. Aí vem o próximo ponto. Mas peraí. Supõe, aonde a propriedade privada tem mais valor? Num país como o Reino Unido, um país como os Estados Unidos, um país como a Dinamarca, onde se alguém expropriar os seus bens, você pode recorrer à justiça? Ou na Rússia ou na China? O que vocês acham? Aonde a propriedade privada é mais sólida? Na Dinamarca ou na China? O que vocês acham? Ninguém vai responder? Pode. Obrigado, Olivia. Na Dinamarca, claro. Porque, inclusive, na China, de vez em quando some algumas pessoas. Assim, tinha um camarada que acho um empresário que tinha alguma coisa de tênis, não me lembro muito bem. O camarada parece que falou alguma coisa que o governo não gostava, sumiu. Na Rússia, antes da invasão da Ucrânia, aconteceu. Empresários do setor de petróleo, assim, o governo que era essa empresa, os caras foram presos, mais de um. Desapareceu depois, a empresa do sujeito virou estatal. Então, assim, propriedade privada lá na Rússia, até pode, enquanto o governo não se aborrecer contigo e pegar as tuas coisas. Senão, tchau. Então, bom, agora então, peraí, você está dizendo, vamos juntar A com B. A, propriedade privada é importante no funcionamento do capitalismo. B, propriedade privada tem mais proteção em sociedades democráticas com instituições sólidas. Consequentemente, para o bem ou para o mal, o capitalismo vai funcionar, vai atingir vai estar mais próximo do seu pleno funcionamento, vai funcionar melhor numa sociedade democrática, né? Então, assim, um país quer desfrutar dos benefícios da economia de mercado, vai precisar, então, de justiça sólida, estável, minimamente eficiente, rápida, de democracia, liberdade política também. Assim vai, que não existe isso, não. A gente tem justiça sólida, Estado de Direito, mas é uma ditadura. Peraí, não existe isso. Mas como? Porque no momento que a justiça, por exemplo, tem um executivo superpoderoso, né? Um executivo superpoderoso. Aí o dia que a justiça briga com o executivo, dá uma decisão contrária ao interesse executivo, o juiz está preso. O juiz ou não vai fazer isso, ou se um fizer,
vai ser preso, vai perder o carro e os outros vão aprender, ou vai antecipar que não pode decidir contra o governo, e vai nesse encontro lá. O tempo inteiro nos Estados Unidos você lê o pessoal dando decisão contra o governo, né? E vamos, inclusive, pensar aqui, lembrar, foi em 2020, o Donald Trump, ele era presidente dos Estados Unidos, e ele foi banido do Twitter, que é uma empresa americana. Será que é na China ou na Rússia, uma empresa russa iria banir o Putin, lá do equivalente do Twitter? Ou uma empresa russa chinesa iria banir o Xi Jinping, lá do equivalente do Twitter chinês? Claro que não, né? A gente sabe que isso não iria acontecer. Então a liberdade econômica e política é muito maior dos Estados Unidos do que na Rússia e na China, né? Perguntas, senhores? Não? Então, se vocês não forem fazer mais perguntas, eu vou parar por aqui. Fechar esse navegador, fechar aqui. Dúvidas, comentários, críticas? Não? Vou interromper a gravação.